Pessoal, eu queria saber de vocês se vocês viram a fala que o presidente da Nicarágua, lá, o Daniel Ortega, amigão de longos e longos e longos anos do presidente Lula, né? Irmão, companheiro do presidente Lula, o Daniel Ortega, lá na Nicarágua, disse que não vai haver mais eleições. É verdade, pessoal, deu aí na Globo. O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, disse hoje que o país não vai mais ter eleições. Sim, você ouviu certo. Ortega falou que o objetivo é evitar que a oposição tente tomar o poder, mas não explicou ou apresentou qualquer prova de que haja um plano nesse sentido. Ortega comanda a Nicarágua ininterruptamente desde 2007. O mandato dele devia terminar no ano que vem, melhor dizendo. Ortega foi um dos principais nomes da Revolução Sandinista, que derrubou o então ditador Anastácio Somoza em 79 e chegou a ocupar a presidência entre 1984 e 1990. As últimas eleições na Nicarágua aconteceram em 2021, foram marcadas pela prisão de vários dos principais opositores de Ortega. Você viu aí as reportagens falando e dizendo, ele declarou, decretou, né, decidiu e decretou que não vai mais haver eleições na Nicarágua, né? Eu fico me perguntando, né, será que os heróis da esquerda aí, o Xandão, o Lula, né, os pretensos, né, defensores da democracia brasileira aí, será que eles vão criticar a fala do Ortega? Será que eles vão acusar o Ortega de estar indo contra a democracia? Ou será que eles vão passar pano, ou vão ficar, ó, boca de siri, não vão falar nada, né? Não vão falar nada, ficar quietinho. O Lula, se perguntarem, ele vai dar uma saboneteada, como ele sempre faz, tal, dizer que a democracia é relativa, que não há necessidade. Ele já disse em entrevistas aí que não há necessidade de ter eleições na democracia. A eleição não é a coisa mais importante na democracia. Olha, veja, eu acho que a democracia no Brasil ela é muito incipiente e ela é muito mascarada, ela é muito maquiada, ela está mais ou menos igual ao plano cruzado. Se a gente reparar que a Alemanha Oriental até hoje ainda tem e sofre os prejuízos da Segunda Guerra Mundial e que não recebeu a ajuda que a outra Alemanha recebeu, a gente percebe que eles estão no caminho certo. Eles estão no caminho de tentar resolver o problema de acordo com os interesses do povo. Mesmo sem eleições, Lula? Então, veja, a eleição não é tudo. Como? É preciso acabar, veja, eu disse em Cuba, no Ora, seminário... Lula, eu estou perplexo de ouvir essa sua frase, eleição não é tudo. Eu disse que a eleição não é tudo, a eleição é apenas uma vírgula dentro de um sistema democrático. Mas é básico, Lula. Pois é, mas ela não é, tudo. ela não é a única coisa, como se tenta dizer aqui no Brasil. Mas é a coisa ela primeira. Não é, porque dizer que essas eleições que houve agora no dia 15 de novembro foram democráticas, é no mínimo a gente querer falsear essa coisa chamada democracia. Como é que ficam os jornais no seu socialismo? Como é que ficam os jornais? Olha, ficam com as empresas não, ou quando ficam chegar com o no governo? socialismo, a gente vai dizer para você como é que fica. Mas eu estou muito curioso para saber. Eu não sei que democracia que é a democracia do Lula, porque para achar que eleições não é importante numa democracia, é o básico da democracia, ou só existe democracia se houver eleições livres, senão você não está numa democracia. Então eu não sei que ideia que ele tem de democracia, que ele acha que pode ter eleições sem que haja, né, pode ter democracia sem que haja eleições, né? E agora, no final de semana aí, pessoal, não sei se vocês viram, né, teve aí uma convenção do PDT, do amigão dele lá, o Carlos Lupe lá, né, aquele que foi, né, o líder aí desse assalto ao INSS, né, era um presidente lá do INSS, quando começou o escândalo, né, todos os caras que ele colocou lá no INSS participaram dessa roubalheira aos aposentados, e ele estava lá junto com o Carlos Lupe, lá numa convenção, lá num evento lá do PDT, eu não sei exatamente o que era, mas ele falou e declarou novamente, mais uma vez, ele deu a entender, sugerir lá para o Flávio Bolsonaro, não posso nem falar a palavra aqui, porque o YouTube pode me coisar aqui o vídeo, né, pode me censurar o vídeo, mas ele sugeriu, né, que o Flávio Bolsonaro, né, ele sugeriu que fizessem, né? Já tivemos aí o caso, né, da tão fatídica facada ao Bolsonaro, né, que causou todos esses problemas de saúde que ele tem até hoje, né? E aí o Lula vai e sugere
uma coisa dessas para o Flávio Bolsonaro. Interessante é que, né, a Justiça Eleitoral aqui no Brasil, né, o STF, eles não fazem nada, né, contra o Lula eles não fazem nada. Na eleição passada, pessoal, eu não sei se vocês lembram, mas na eleição passada não se podia ligar qualquer candidato que ligasse o nome do Lula ao Nicolás Maduro ou ao Daniel Ortega da Nicarágua, era proibido. Se tinha alguma propaganda política do Bolsonaro, por exemplo, falando que o Lula era amigo do Daniel Ortega, ou então o Nicolás Maduro, se falasse qualquer coisa assim, a propaganda era proibida e tirada do ar. Não podia se ligar o nome do Lula a nenhum desses ditadores. Mas passou a eleição, dali poucos meses, o Lula convidou o Maduro para vir ao Brasil, estendeu o tapete vermelho para ele entrar lá no Palácio do Planalto. Olha, é uma coisa incrível, né, pessoal? Mas esse caso aí, dessa fala, eu quero que vocês vejam essa fala do Lula lá na convenção do PDT. Eu quero agradecer a você, agradecer a lealdade do PDT, agradecer a disposição de vocês de estar nessa campanha junto mais uma vez. E essa campanha a gente está junto para ganhar as eleições. Para ganhar as eleições. Nós não temos o direito de perder essas eleições. Nós não temos o direito de permitir que o negacionismo, que o fascismo volte a pensar em governar esse país. A gente não tem o direito. Outro dia eu disse, nesse país, antigamente, traidor era enforcado. Porque trair a pátria é uma coisa muito grave. E hoje nós temos não um, nós temos vários traidores que vão aos Estados Unidos pedir para os Estados Unidos impor punição ao Brasil. E eu quero dizer para vocês, eu acho isso tão engraçado que eles podem até montar um comitê para apoiar o nosso adversário aqui. Podem até montar um comitê. Porque não há neste país, a não ser vocês, que decida que país a gente quer para os próximos anos nesse país. Não há possibilidade. Não há possibilidade. E quero assumir um compromisso com você. Não há possibilidade da gente permitir que a democracia sofra mais um arranhão como sofreu no golpe contra Dilma Rousseff em 2016. O lema é esse. Aliás, eu estou convidando quem quiser vir do mundo para ver as eleições aqui no Brasil. Quem quiser pode vir acompanhar. Se o secretário de Estado americano, Marco Rubio, quiser vir apoiar o meu adversário, que venha, que monte o comitê, porque a gente vai derrotar todos em nome da defesa da democracia nesse país. Bom, pessoal, vocês viram aí, né, que realmente a balança, ela pesa mais para um lado do que para o outro, né? Eu nunca vi justiça parcial e partidária, né? E acima de tudo, né, é uma justiça que tem ideologia, né? Eles são partidários de uma ideologia, né? Então, a maioria dos juízes ali do STF, né, são desse estilo aí, né? E já na eleição passada nós vimos o que aconteceu. Houve todo um esforço do STF para que as eleições fossem favoráveis, né, ao presidente que se encontra agora no poder, né? Deixa a sua opinião aí, o que você acha? Será que o Xandão vai interferir novamente nas eleições, censurando a fala e as propagandas políticas aí? Porque apesar do Xandão não estar mais no STE, ele tem poder, ele é do STF, ele pode numa canetada aí mexer os pauzinhos dele e fazer com que as coisas mudem. Será que nós teremos novamente censura nas eleições desse ano, né? E proibindo qualquer acusação ao presidente atual, né? Então, deixa o seu comentário aí, o que você acha que vai acontecer. Eu gostaria muito de saber a sua opinião, beleza? Valeu, obrigado, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.